Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a maravilhosa graça e o amor de Deus, nosso Pai, esteja com você, ok? Hoje, uma pergunta que é feita a cada um de nós, uma pergunta que é feita a mim, é feita a você, e essa pergunta vem lá da profundidade do coração de Deus através do Salmo número 1. E a pergunta é: qual o caminho a seguir? Então nós vamos discutir sobre isso. E o Salmo número 1 diz assim, na tradução Nova Versão Internacional, a conhecida NVI, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Que maravilha, né, gente? Esse é o primeiro salmo das Escrituras. E o primeiro salmo das Escrituras se apresenta como um convite, né? E neste convite que está contido nesse salmo, o salmista expõe aí dois caminhos, gente. Então, são duas opções de vida. Então, confira aí nesse versículo primeiro que vai nos colocar aí diante de um questionamento. Então está lá: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Sério, né, gente? Então, não se engane com a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Sabe? Isso aí é muito difundido. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não. Porque existem caminhos que parecem certos. E lá no livro de Provérbios, né? Livro de Provérbios 14, 12, está dizendo isso. Caminhos que parecem certos, porque não vemos que o seu fim é de morte ou é para a morte. Caminho, gente. Nós usamos dessa forma figurativa, mas caminho significa curso da nossa vida. Significa aí a busca pelo sentido desta vida. A grande verdade é que Jesus se tornou o caminho, se tornou a verdade e se tornou a vida. E ninguém, de forma alguma, pode reencontrar Deus Pai se não for por meio dele, Jesus Cristo. Então, logo de início, o Salmo exibe um direcionamento que norteia a um ensino. Não há dúvidas que o Salmo tem a finalidade de ser uma referência de caminho. Quer orientar em que haja confiança, orientar para que haja obediência a Deus. Então, o Salmo número 1, ele é um sério chamado à decisão. Sabemos que, na maioria das vezes, decidir não é tão fácil assim como nós pensamos. A vida nos instrui desde cedo, desde muito cedo, que é preciso tomar certas decisões e que elas vão dar o rumo aos acontecimentos futuros que nos envolve. Então, desse modo, é preciso escolher, é preciso decidir corretamente, pautado em decisões sábias, pautadas em decisões bem intencionadas. Isso aí não nos envolve somente a vida secular, não é o nosso dia a dia. Trata também da nossa vida espiritual. E tratando de nossa vida espiritual, isso não é diferente. Elas andam juntas, a vida secular com a vida espiritual.
Então é essencial que meditemos no que Deus está propondo a partir deste salmo, porque é fundamental para uma vida cristã sadia. Então é significativo compreender a forma contínua com que o salmista aí aplicou os verbos no Salmo 1. E ele diz que o homem justo não anda. Então, veja os verbos: não andar. Depois ele diz: não se detém. Depois ele diz, o terceiro verbo: não se assenta. Olha só: andar, deter, assentar. Então, o propósito neste salmo é fornecer um modelo de homem justo, revelando aquilo que ele deve evitar. Então, ele deve evitar esses 3 verbos: não andar naquela situação, não se deter naquela condição e não se assentar da mesma forma ali. Então, vejam só, né, que é interessante nós nos atermos a essas coisas. Tem um livro, né, um livro muito conhecido, foi muito lido, muito assim difundido entre nós cristãos, que é do Rick Warren, né? Ele fala Uma Vida com Propósitos. Creio que você já deve ter esse livro, que é formidável. E neste livro ele afirma que sem Deus a vida não tem nenhum propósito. E ele continua dizendo que sem propósito a vida não tem significado. Sem significado a vida não tem relevância ou esperança. É muito sério, gente. Então nós vamos ver aí em outras passagens que no decorrer da Bíblia, né, homens, mulheres, foram em alguns momentos dessa vida confrontados em decidir, em confiar ou não em Deus. Esse é o problema. Então, nesse próprio versículo 1, aqui no versículo 6, ele está dizendo assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ah, que sério, hein? Está dizendo aí. Então, encontramos bem definido a presença de Deus ao lado dos justos e o fim daqueles que, né, seguem ou seguiram a Jesus. Então, mas, lamentavelmente, há muitas pessoas debilitadas simplesmente por desprezar as verdades do Senhor e não permitir que elas sejam, que sejam assim, levem uma vida orientada por seus valores divinos, por seus valores preciosos. Então, andam conforme querem, conforme, né, o coração indica. Então, a grande verdade é que o título que nós utilizamos lá, lembra no começo? Qual o caminho a seguir? Essa é a nossa reflexão. Então, 2 perguntas ficam aí para pensarmos. 2 perguntas. Em qual caminho você está? E a segunda pergunta: você tem certeza de que quer continuar neste caminho que você está? Qual o caminho? Tá? Pergunta número 1. E você tem certeza que quer continuar nesse caminho mesmo? O convite de Deus é claríssimo. Não é só claro, é decisivo. Ele está dizendo assim: siga-me. Siga. Este é um salmo maravilhoso que nos fala ainda hoje e falará ainda mais a outras gerações. Tem falado e vai continuar a falar. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Portanto, o Salmo número 1 está dando direcionamento de qual caminho devemos seguir. Tá bom? Que possamos refletir seriamente nisso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.